turma! Mais uma aula de Química com o professor JP. Estamos de volta para trabalhar a segunda aula sobre geometria das moléculas. Na aula anterior, vou deixar o card aqui, você vai assistir e relembrar, junto comigo lá, a geometria das moléculas, como determinar, pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, onde trabalhamos a linear e a geometria angular. E hoje vamos começar a nossa aula falando para vocês da trigonal plana ou geometria triangular. Galera, para chegar a determinar o tipo de geometria, é necessário que você revise tabela periódica, grupos ou famílias, períodos, distribuição eletrônica e relembrar mais ainda o que é a nuvem eletrônica abordada na aula passada, tá? A nuvem eletrônica, lembrando que pode ser representada por um par de elétrons não ligantes, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e a ligação coordenada denominada dativa, tá? São exemplos do que nós podemos chamar, entre aspas, pares eletrônicos ou uma nuvem eletrônica. E aí, a partir disto, você consegue determinar o ângulo e a estrutura que essa molécula apresenta. Eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Tudo bem? Então, nós vamos ver alguns exemplos, detalhadamente, cada etapa dessa, tá? Começando por distribuição de elétrons. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas características para determinar a geometria trigonal plana. Se é trigonal ou triangular, vai formar que tipo de figura geométrica? Um triângulo, tá? E com isso, apresenta três nuvens eletrônicas. A triangular vai apresentar três nuvens eletrônicas. Não sabemos qual dessas nuvens eletrônicas, se é um par, se é dois, se é três, né, para formar as ligações, se é um par de elétrico que não sobrou, mas no segundo item aqui, ó, não sobra pares de elétrons não ligantes. Então já tem uma certeza que não vai sobrar pares de elétrons. Ou seja, os outros pares de elétrons serão o quê? Correspondidos na ligação. A molécula em si vai apresentar quantos átomos? 4 átomos. E tenho sempre o átomo central, tá? Vou demonstrar aqui na tela. Eu tenho sempre o átomo central e em volta do átomo central nós vamos ter 3 ligantes. Por isso que eu tenho uma molécula tetraatômica, formada por 4 átomos. Tá certo? Como exemplo, coloquei o BF3 e o SO3. São exemplos de moléculas. E quando se fala geometria molecular, você não pode, né, levar em consideração os íons fórmula, que é de compostos iônicos. Aqui é realmente ligações covalentes entre os átomos, formando molécula. Por isso que a geometria ela é determinante. Ela é molecular. Beleza? Vamos ao exemplo. Ó, pegar aqui o SO3, ou trióxido de enxofre. Vejam comigo. Olha o tanto que é importante. O oxigênio faz parte da família dos talcogênios, 6A, questão da tabela periódica. O enxofre também, ele está presente na mesma família. Então, eles têm propriedades químicas semelhantes. Se eles pertencem à mesma família 6A, significa que na camada de valência, galerinha, vai ter quantos elétrons? 6. E para estabilizar, precisa fazer quantas ligações? 2. Obedecendo a teoria do octeto, né? A maioria dos átomos adquire estabilidade com 8 elétrons, atingindo 8 elétrons. Porém, existem algumas exceções onde átomos adquirem estabilidade abaixo de 8 ou acima de 8 elétrons. É o que nós vamos demonstrar depois, a expansão da teoria do octeto e a redução, essa contração da teoria do octeto. Vejamos, quem é o átomo central aqui, ó? 1, que é o enxofre, para 3 átomos de oxigênio. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui o enxofre,
e dispor esses átomos de oxigênio, olha só, o átomo central, com 3 átomos de oxigênio em volta. Vou fazer aqui na parte mais acima. Certo? Para ter mais espaço aí. Beleza. Como exemplo, trióxido de enxofre. Vamos por partes, tá? Eu tenho trióxido de enxofre. Eu coloquei o 1 aqui para mostrar que eu tenho o átomo central, que é o nosso enxofre, e em volta dele eu tenho 3 átomos de oxigênio, beleza? Tenho 3 átomos de oxigênio. Coloquei a disposição desses ligantes em volta do átomo central. Você pode até colocar em qualquer lugar, a princípio. Só que quando você começar a fazer as ligações covalentes entre eles, você vai corrigir aplicando a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, deixando a forma geométrica correta. Porque senão você pode, deixar de qualquer forma essa geometria. E não pode. Temos que corrigir. A princípio, você pode até aleatoriamente colocar o oxigênio aqui na frente, forma de T, por exemplo. O S aqui, o outro aqui, entendeu? Você vai colocando de modo que as ligações se completem. Depois, corrija com a importância que a teoria de repulsão dos pares eletrônicos acarretam sobre a própria molécula em si. Queridos, então vejam só, o átomo de oxigênio, ele pertence à família 6A, como o enxofre também da família 6A. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aqui fazendo a forma eletrônica do amigo Lewis. O oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que você está fazendo aqui, JP? Montando a estrutura eletrônica. Porque os elétrons estão representados por símbolos quaisquer. Isso com base aonde? Na camada de valência, que determina, essa importância da quantidade de elétrons que cada um apresenta. Queridos, o oxigênio e o enxofre precisa de 2 ligações. Tem 6, precisa de 2 para estabilizar. Lembrando que nós temos ligações simples, dupla, tripla e a dativa. Olha só o que vai acontecer. Se eu começar a fazer essa ligação aqui, covalente, o enxofre e o oxigênio, eles têm quantos elétrons? 7. Porque compartilhou um elétron. Esse elétron dele vem para cá. E esse X, ele pode também dar uma volta nessa eletrosfera. 7, 7. Se você ligar para cá, vou fazer aqui. Começou a ligar, tipo assim, na disparada, né? E não é por aí, mas tudo tem, o seu início de tentar montar a preocupação, né? Você, como aluno, preocupado, querer amarrar todos os átomos ali com 8 elétrons. Querido, o do meio tem 8. O da extremidade aqui da esquerda tem 7. Ainda falta 1 para esse oxigênio, e o cara lá de cima está faltando quanto? 2. Porque ele tem 6 e está à espera de 2. E aquele que tem 6 e precisa de 2 elétrons de uma só vez, é a ligação coordenada, dativa, que pega 2 elétrons e compartilha de uma vez só, beleza? Então, aqui não pode ficar a ligação desse jeito, porque não vai dar o fechamento. Que tal fazer essa outra ligação aqui? Não. Aí eu apago essa aqui, que tinha feito, para vocês verem que não fechou. Chegou mais um elétron do oxigênio aqui, deu uma volta, e o elétron também do enxofre em volta aqui no átomo de oxigênio. Queridos, esse tem 8. Esse que é o átomo central, que é o enxofre, também tem 8. Então, em aulas anteriores, repito para vocês, quando o átomo central adquirir estabilidade com 8 elétrons, ele pode fazer aquela ligação dativa.
Pode pegar 2 elétrons de uma vez só e compartilhar com o seu colega. Tudo bem? Aí o que é que acontece? Esse já tem 8. Então, tem um cara aqui com 6 e tem o outro cara aqui com 6. A espera de 2 elétrons de uma só vez. Rimou, né? Legal. O que acontece? Pega esses 2 aqui e leva lá. Pega esses 2 aqui e traz para cá. O que acontece? 8. Esse, 8. Esse, 8. E esse, 8. Ou seja, todos os 4 com 8 elétrons, adquirindo estabilidade. Essa é uma fórmula eletrônica. Então, você acabou de ver que todos eles estão estáveis. Não é porque o cara compartilhou 2 que ele vai ficar com 6. Aí ele compartilhou mais 2, ele vai ficar com 4. Não é assim. Esses elétrons, eles vão e vêm. É uma forma de compartilhar os seus elétrons. Então, mostrando essa fórmula, você acaba tendo uma estrutura, né, eletronicamente falando. Fazendo a estrutura agora, a fórmula estrutural, uma seta, vamos deixar aqui a seta. Outra seta, que é a ligação dativa. Um par de elétrons, um traço. Outro par de elétrons, outro traço. O que é que você tem ali? Uma nuvem com uma dupla ligação. 2 nuvens em forma de ligação coordenada, que é a dativa. Dessa forma, querido, você acaba formando a estrutural, tá? Lembrando que essa é uma fórmula estrutural. Essa fórmula que tem os pontinhos em volta, símbolos em volta eletrônica, e a partir dessa aqui, que foi o ponto inicial, a molecular. Então, saímos de uma molecular, fizemos uma eletrônica, depois fizemos a estrutural. E aí, o que acontece? Se você pegar a régua e marcar, certo? E você marcar, você vai ter uma figura geométrica. Você vai ter uma figura... Olha lá que beleza. Por isso que a geometria, ela é trigonal ou triangular, formando assim uma figura geométrica triângulo. Tudo bem? E qual é o ângulo, professor, com isso, querido? Aqui você tem o quê? A terça parte 360. 120 graus. O ângulo aqui entre essas ligações, 120. Olha lá. 120 graus. Então, se tratando de trigonal plana ou triangular, você vai ter uma figura geométrica planar, em forma de um triângulo, e o ângulo entre as ligações, você bate o transferidor, que vai dar 120 graus. Na aula prática, nós, em laboratório, temos os pinos moleculares e podemos usar também as bolinhas de isopores e usar o transferidor de uma varetinha, de um palitinho para dente, ou para petisco, ou para churrasco. A gente gira no transferidor, marca 120, coloca a outra ligação. Marca mais 120, outra ligação. E assim você tem 360 graus para a geometria fechar, para os ângulos, né, 360 graus. Mas a geometria em si, o ângulo em si, é de 120 graus, para a geometria molecular. Beleza? Tá tranquilinho, pessoal? Você fazer toda a estrutura eletrônica e estrutural. Com isso, você tem uma geometria disposta num plano, formando ângulos de 120 graus. E vejam que no átomo central não sobraram elétrons. Como disse lá no início, esses pontinhos aqui, esse xizinho aqui, é os elétrons que estão indo. Ó. Você pode ver que o átomo central, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, não pode sobrar ninguém aqui. Todos foram correspondidos nas ligações. Isso forma uma geometria planar. Beleza? O que é que eu trouxe aqui para vocês? Ó, mais uma vez, JP didaticamente, trazendo bexigas.
para compreender a geometria das moléculas. Lembrando, o átomo central, eu sempre mostro para vocês que o átomo central são as bocas aqui amarradas, ó. Então, aonde estão as bocas amarradas, eu tenho o átomo de enxofre, que é o átomo central, beleza? Eu tenho o átomo central. E olha o que é que acontece. Os próprios balões, eles se organizam geometricamente. Não tem como ficar linearmente ou formando tipo um T, né? Formar um T, não tem como. Eu posso até segurar nos balões aqui, ó, para formar um T, tá? Um exemplo. Apesar que eu tenho a geometria em forma de T, mas estudaremos elas mais na frente. Aí o que acontece aqui, ó? Se eu soltar, eles automaticamente, ó, vou soltar lá para você ver, formam um triângulo. Então, corrige. Os pares eletrônicos, eles, entre si, têm uma repulsão e chega uma estabilidade geométrica. Olha o que aconteceu. O átomo central lá é a boca, como eu falei para vocês, e cada balão desse é uma nuvem. Uma nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica. E aí vamos colocar aqui a nuvem eletrônica comparada com qualquer uma das estruturas. Aqui eu tenho uma dupla ligação ou dois pares de elétrons. O que é que eu vou fazer aqui para vocês? Mostrar que vou colocar nessa nuvem, tá? Esta é uma nuvem com uma dupla ligação, correto? Quem é que está aqui? Me permita eu colocar aqui o átomo de oxigênio. Beleza. Do lado de cá eu tenho uma ligação dativa com o átomo de oxigênio. Então, se você analisar estruturalmente, geometricamente, está de acordo com a explicação aqui na tela. E para cima, outra ligação dativa com o átomo de oxigênio. E aqui no meio, eu tenho o átomo de enxofre. Tá? Vou deixar assim para que vocês tenham a visão. Olha aí o que é que aconteceu. Correto? Olha lá. Deixar aqui para que você olhe a estrutural do lado. Então, fazendo aqui a análise, uma nuvem aqui, ó, com uma dupla ligação, uma outra nuvem, esse balãozinho aqui é outra nuvem, com uma ligação dativa, com o átomo de oxigênio, e o enxofre fazendo uma ligação com o oxigênio, formando uma outra nuvem. Então, eu tenho quantas nuvens? 3. E não sobraram elétrons no átomo central. Todos foram correspondidos nas ligações. Correto? E aí o ângulo entre as ligações aqui dá 120 graus. Beleza, pessoal? Então, 120 graus é o ângulo entre as ligações. O ângulo estabelecido, 120 graus. Bacana? Então, essa parte inicial sobre geometria triangular ou trigonal, ela está encerrada, né? Mostrando aqui para vocês um exemplo de trióxido de enxofre. Bacana? Vamos ver aqui o trifluoreto, né? De quem? De boro, o BF3. E aí precisamos conhecer na tabela periódica a localização desses átomos, tá? Desses átomos de boro e flúor. Olha só, BF3. Outro exemplo aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. O F é o flúor. Se você olhar lá na tabela periódica, família 7A. Vai analisar o boro, ele se encontra na família 3A. JP, mas se não tiver a tabela periódica, tem que fornecer números atômicos do boro e do flúor. Aí você faz a configuração eletrônica e acha a quantidade de elétron na camada de valência. Por exemplo,
O boro, o número dele é berílio 2, 3, né? Então, o número do boro, 5. Analisar lá que o lítio é 3, o berílio é 4, aí segue na ordem o boro, família 3A, 5. Olha a configuração aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P1. Por quê? Tem que totalizar o número atômico aqui do boro, que é 5. Tá vendo? Então, isso aqui é importante, é treinar também isso aqui na distribuição eletrônica. Porque você tem facilidade em olhar na tabela, ou tem mais facilidade em fazer a configuração eletrônica. E se tiver dificuldade, veja qual que é o melhor para você. Então, aqui aprendemos os dois. Primeira camada aqui, ó, tem quantos elétrons? 2. A camada de valência aqui, se você somar, tem quantos elétrons? 3. 2 com mais 1, 3. Tá? Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, já sabemos que 3A. P, terminou no subnível P, então sabemos que pertence ao grupo A. Como tem 3 elétrons, 3A. Família do boro. Se pegarmos aqui a família 7A, quem é que está lá? O flúor. Qual o número atômico do flúor? 9. Do mesmo jeito, fazer a configuração. 1S2, 2S2, 2P, para completar 9, hein, pessoal? Ó, já tenho 4. Então, aqui vamos colocar 5. Primeira camada, 2. Última camada, que é a de valência, 7. Então, ó, 2 mais 5, 7. 7 o quê? Elétrons na camada de valência. Então, se é terminado o subnível P, sabemos que pertence ao grupo ou família A. 7 elétrons na camada, 7A. Como aqui, 3A. Fechou? Então, você encontra as famílias a partir da configuração eletrônica, caso ele não forneça a tabela para você. Aí, entre parênteses, dados. Número atômico do boro, 5. Ponto e vírgula. Número atômico do flúor, 9. Fechou? Você faz a configuração e mãos à massa para montar as estruturas. BF3. Então, eu tenho o boro. Com quantos átomos de flúor em volta? 3. 1, 2 e 3. Do mesmo jeito, você pode até colocar inicialmente em vários lugares. Mas depois você vai organizar. Olha o boro. Quantos elétrons na camada de valência? 3. 1, 2, 3. Tem 3 elétrons. O flúor tem quanto na última camada? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Aí você deve estar se perguntando, e eu também vou fazer a pergunta. O flúor, para adquirir estabilidade, ele precisa de quantos elétrons? 1. Então, ele vai fazer uma ligação apenas. O cidadão boro, ele tem quantos elétrons? 3. Você já levantou uma anteninha dizendo que 8 ele não vai atingir. Vejamos. Esse aqui agora passa a ter 8 elétrons. Cada flúor que se liga uma vez passa a ter 8. Através dos pares eletrônicos, né? 8. Meu amigo, já era. Terminado. JP do céu, mas o cara do meio só ficou com 6 elétrons. Ó, 1, 2, 3. Aí chegou um xizinho para cá, 4. Chegou outro xizinho para cá, 5. O outro para cá, 6. Então, o boro, ele atinge uma estabilidade com quantos elétrons? 6. É uma anomalia ao octeto. Significa dizer que ele é feliz com 6 elétrons. Tá bom? Então, é uma anomalia, é uma regra, uma exceção de que tem átomos que se estabilizam abaixo de 8 elétrons. É uma contração do octeto.
E contém átomos que vão estabilizar com mais de 8 elétrons. É uma expansão da teoria do octeto. Mas é assim. A maioria dos átomos atinge estabilidade com 8. Uma minoria tem abaixo ou acima a camada de valência expandida ou contraída. Beleza? Então, aqui, ó, não tem como fazer com que o Bohr chegue a ter 8 elétrons, porque ele só tem 3 na camada de valência. Quando juntaram com mais 3 elétrons, um de cada flúor, ele estabilizou com 6. Parou a conta, né? Ele é feliz aí. E aí, com isso, o ângulo também aqui, ó, é 120 graus. Você tem a geometria, a trigonal plana ou triangular, do mesmo jeitinho. Tudo bem, pessoal? Então, e se você fizer a estrutura, aqui, essa é a eletrônica, essa aqui é a forma eletrônica. Mas se você fizer a forma estrutural, fazer aqui menorzinha, ó, flúor e flúor. Olha como é que fica, estruturalmente, né? Então, o ângulo aqui, ó, entre os dois ligantes aqui, ou qualquer um outro ligante, vai fechar 360 graus. Então, ali eu tenho 120 graus, correto? Da mesma maneira que você chega com os balões, no centro lá eu vou ter agora o boro, aqui, uma ligação com o flúor, outra ligação com o flúor, por isso que é um trifluoreto, e outro. E lá no meio, eu posso colocar aqui o B de boro para vocês. Geometria trigonal plana ou triangular, com ângulo entre as ligações de 120 graus. Beleza? Então, aqui é a ligação covalente com ângulo de 120 graus. Tá? Então, pessoal, didaticamente, ó, como que fica mais fácil para vocês? Então, eu tenho 3 nuvens. Aqui é uma nuvem. Cada balãozinho desse na minha mão é uma nuvem. E que nuvem é essa? Você tem um par de elétrons, ligação simples. Ligação simples, ligação simples. 3 nuvens eletrônicas. Sobraram elétron no átomo central? Não. Não sobrou elétron no átomo central. Fechou? Então, isso você tem uma geometria molecular do tipo trigonal plana. E assim, a gente encerra com esse exemplo de molécula, em que um deles não atingiu estabilidade com 8, como de costume, mas sim abaixo da quantidade de 8 elétrons. Fica a dica, tá? Revisem, assistem a aula, deixem seus comentários, se inscreva lá no meu canal, ajude o canal do professor JP a chegar até outras pessoas, porque aqui você diariamente recebe aulas didáticas, teóricas e práticas, tá? Uma química viva, cheia de dinamismo, cheio de alegria, para que você possa aprender a química de uma maneira mais tranquila, nesse período de pandemia que a gente está fazendo esse esforço para vocês. Tranquilo? Próxima aula eu retorno sobre geometria piramidal e tetraédrica, fechando assim esse primeiro bloco de conteúdos sobre geometria da molécula. Um abraço do professor JP. Fiquem atentos às geometrias estudadas. Linear, angular e agora a trigonal ou triangular plana. Beleza? Retorno depois uma outra aula falando sobre a piramidal e a tetraédrica para vocês. Um abraço.